Bom dia. Quem fala com vocês agora é o professor Jonas, da disciplina de Matemática. Hoje nós vamos falar sobre operações com números racionais. Muito bem, então, vamos dar início à nossa aula. Na aula anterior, nós vimos que os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. E na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer adição algébrica com esses números. Muito bem. Para adicionar ou somar dois ou mais números racionais, é necessário levar em consideração a que classe de números racionais eles pertencem. Eles podem ser, por exemplo, números inteiros, números decimais exatos ou números fracionários. Perceba que quando eles forem números inteiros, a soma ocorre normalmente, a adição algébrica ocorre como se eles fossem números inteiros, que de fato eles são. Se forem números decimais exatos, também é só efetuar a soma ou a subtração na conta conforme ela for aparecendo. No caso de números fracionários, nós vamos ter que aplicar uma técnica para somar dois números que estão na forma de fração. Muito bem, então, vamos entender detalhadamente cada uma dessas formas de adição de termos racionais. Primeiramente, vamos falar de adição com números racionais inteiros. Para somar ou subtrair números racionais inteiros, basta efetuar a operação solicitada, aplicando sempre a regra de sinais necessária na operação. Por exemplo, letra A. Mais 5 mais 10 é igual a mais 15. É muito importante lembrar que, na regra dos sinais, sinais iguais correspondem a uma adição e sinais contrários correspondem a uma subtração. Quando os sinais são iguais, você soma e conserva o sinal. Quando os sinais são contrários, você subtrai e conserva sempre o sinal daquele número que tiver o maior valor absoluto. Por exemplo, na letra B nós temos menos 7 mais 8. Menos 7 mais 8 possuem sinais contrários, então vai ser uma subtração. O sinal de maior módulo é o sinal do 8, então o resultado será mais 1 positivo. Nessa outra expressão, nós temos menos 10 menos 5. Note agora que o menos 5 está entre parênteses. Então, antes de efetuar a conta, é necessário fazer um jogo de sinal com esses dois que estão negativos. Repete o menos 10 e efetua menos com menos dá mais. Então, vai ficar menos 10 mais 5. Para efetuar essa continha, note que os números possuem sinais contrários, então vai ser diminuindo, ou seja, uma subtração, e conservar o sinal do maior módulo, que no caso aqui é o 10. Então, menos 10 mais 5 é igual a menos 5. Temos mais uma operação para finalizar aqui essa primeira parte. Mais 40 menos mais 9 mais 20. Então, novamente, repete o 40 positivo, efetua o jogo de sinal, menos com mais dá menos, e soma com mais 20. Mais 40 menos 9 mais 20 vai ser igual a 51 positivo. Então, basicamente, quando se tratar de números inteiros, basta efetuar a soma ou a adição respeitando a regra dos sinais. Os números inteiros já foram estudados. E por que nós estamos vendo ele novamente? Porque os números inteiros fazem parte dos números racionais. Os números racionais abrangem tanto os números inteiros como os números naturais. Muito bem, então. Vamos falar agora sobre a adição com números racionais na forma decimal. Para somar ou subtrair números racionais na forma decimal, basta efetuar a operação solicitada, aplicando sempre a regra de sinais necessária na operação. Então, assim como fizemos com os números inteiros, vamos fazer também com os números que estão na forma decimal. Basta somar ou subtrair normalmente, sempre obedecendo a regra dos sinais.
Por exemplo, na letra A nós temos mais 2,4 mais 1,6, que vai ser igual a mais 4. Na letra B nós temos menos 5,8 mais menos 7,2. Então você repete o menos 5,8 e faz o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Então, menos 5,8 com menos 7,2 é igual a menos 13, porque soma e conserva o sinal negativo. Na letra C temos mais 11,9 menos 8,1. Mais com menos é menos, então você subtrai e conserva o sinal do maior. 11,9 menos 8,1 dá 3,8 positivo. Então, quando se tratar de números racionais que estão na forma decimal, basta efetuar a conta obedecendo à regra dos sinais. Agora vamos falar da adição com números racionais na forma fracionária. No caso de números fracionários, é necessário aplicar o método do mínimo múltiplo comum, MMC, para poder efetuar a soma ou subtração desses números reais. Então, turma, nesse caso, é importante você lembrar como tirar o MMC de dois números fracionários para que você possa efetuar a adição ou a subtração desses números. Por exemplo, na letra A nós temos 1/2 mais 3/4. O MMC de 2 e 4 vai dar 4. Esse 4 você pode dividir por 2, que dá 2, e multiplicar por 1, que dá 2. Novamente você pode pegar o 4, divide por 4, que dá 1, multiplica por 3, que dá 3. Então, 1/2 mais 3/4 é igual a 2 mais 3 dividido por 4. Só que 2 mais 3 é igual a 5. Então, o resultado é 5 sobre 4, ou 5/4. Muito bem, então. Na letra B, nós temos menos 5/4 mais 7/3. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3 corresponde ao valor que você multiplicar por 4 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 12. E nesse caso, você divide 12 por 4, que dá 3. Então, você vai ter menos 5 vezes 3, mais 12 dividido por 3 dá 4. Então, nesse caso, você vai ter 7 vezes 4. Efetuando a continha que ficou no numerador, nós temos que menos 5 vezes 3 dá menos 15. Mais 7 vezes 4, 28. Menos 15 mais 28 vai ser igual a 13. Então, o resultado será 13 sobre 12. Então, turma, é muito importante que você saiba efetuar o cálculo do MMC para poder somar números racionais que estão na forma de fração. Existe um método mais fácil de somar quando os denominadores são iguais. Veja só, quando os denominadores das frações forem iguais, basta somar ou subtrair os valores que estão no numerador e repetir o denominador. Por exemplo, 57 sobre 4 mais 3 sobre 4 são duas frações que possuem o quê? Denominadores iguais. Então, você repete o denominador e soma os numeradores. 57 mais 3, que vai dar 60 sobre 4. Como 60 é divisível por 4, você efetua a divisão. 60 dividido por 4 dá 15. É interessante que quando você tem uma fração, se o numerador for divisível pelo denominador, é importante você efetuar a divisão, certo? Letra B. 38 sobre 3 menos 8 sobre 3 vai ser igual a... Perceba que os denominadores são iguais. Então, repete o denominador, que é 3, e subtrai os numeradores. 38 menos 8. 38 menos 8 é igual a 30. Então, nós teremos 30 sobre 3. Como 30 é divisível por 3, você divide. 30 dividido por 3 dá 10. Então, esse segundo método de somar ou subtrair números fracionários é mais fácil porque os denominadores são iguais. Sempre que isso acontecer, vai ser esse método que deve ser utilizado. Mas caso isso não ocorra, o método é o MMC. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre adição algébrica de números racionais. Vocês vão ficar agora com a leitura do assunto no livro didático e com a atividade para ser resolvida sobre esse assunto. Tenham todos bons estudos.